Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Começa agora a luz da palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal da rádio também aí, muito boa noite. Boa noite com muita alegria. A gente interrompe aí por uma hora e daqui a pouco você volta para a programação normal, nosso louvor, né, em nome de Jesus. Pessoal do Facebook aí, enquanto o pessoal vai conectando, né, como de costume, vamos para os recados. Para você que não conhece ainda nosso aplicativo da rádio, nós temos um aplicativo da rádio super leve, super tranquilo. Entra no teu app aí, né? Baixa o aplicativo. O aplicativo para quem tem o sistema Android, né? Baixou o aplicativo, você tem toda a programação da Hebron que passa pela rádio. Sempre que a gente entrar ao vivo no Facebook, interrompe na rádio. Então você fica conectado pela rádio, você não perde nada da Hebron. O que é interessante? Não consome muito espaço, né, de memória do teu celular. E também os dados móveis é menos, porque não tem, consome bem menos porque você não tem um vídeo, né, só o áudio. Então vale a pena aí, compartilha, dá para você baixar, dá para fazer uma série de coisas aí, você manusear no teu celular, não tem problema nenhum. Quem tem iPhone não tem jeito, tem que ir lá pro iPhone, né, aí tem que entrar no site, que é o www.radiobron.com.br, amém? Também a mesma coisa, você pode manusear no celular, não atrapalha em nada. A única coisa não tem a mesma facilidade, nem o aplicativo é muito mais prático, né? Mas você tem toda a programação também da Hebron lá, amém? Lembrando, o telefone da igreja é o 11 970 13 8161, né? Se você precisar entrar em contato conosco, é sempre pelo WhatsApp, tá, pessoal? Esse telefone não dá para ligar, só pelo WhatsApp mesmo, passa mensagem, até porque a gente está ao vivo também, e a gente vai retornando aí para você, aí vai te dando auxílio no que você precisar. Se tiver dúvida com relação ao luz da palavra ou qualquer outra programação da Hebron, você tem lá. Deixa eu falar um pouquinho enquanto o pessoal, né, vai entrando, eu tô vendo que o pessoal está começando a entrar aí, deixa eu falar um pouquinho. Hoje, quarta-feira, né, nós temos o nosso programa de segunda e quarta, e esse final de semana é o primeiro domingo do mês, pessoal. Então nós temos aí culto de Santa Ceia. Todo domingo às 10 horas da manhã nós temos culto. Só que o primeiro domingo do mês é culto de Santa Ceia, e nós temos aí, normalmente no segundo domingo, onde encerra o relógio de oração, nós temos aí também, sempre encerra com o relógio de oração, com o jejum, né, a gente está fazendo jejum, encerra também com Santa Ceia, amém? Às vezes, quando é de 10 dias, aí acaba no meio da semana, mas aí tem culto no meio da semana e também Santa Ceia. Então, para quem não conhece, não está acostumado com a Hebron é assim: primeiro culto do mês, primeiro domingo do mês, nós temos o que? Santa Ceia. E depois a Santa Ceia novamente encerrando o relógio de oração, seja de uma semana, de 10 dias, quantos dias for, nós temos novamente. Amém, pessoal? Segunda a sexta-feira, o que nós temos aí? Nós temos Alimento Diário das Nações todos os dias a partir das 8h30 da manhã até as 11, 11 e um pouquinho aí, você tem o Alimento Diário das Nações com a Bispa. A Bispa traz essa programação e todos os dias, né, 2 horas falando aí, trazendo uma palavra. Então, logicamente, dá para esmiuçar muito melhor do que no domingo, né, que a palavra é mais curtinha, 50 minutos aí para ministrar, né, 1 hora. E durante a semana não, dá para a bispa ir avante, né? Dá para avançar um pouco mais, dá para fazer um paralelo com outras palavras, né? Para que você possa entender. Hoje nós tivemos uma palavra poderosa pela manhã. Então toda a programação da Hebron está lá no Facebook e nós temos também o aplicativo do YouTube, nós temos o canal do YouTube, que é o Hebron Igreja Apostólica Internacional. Toda a programação da Hebron vai lá para o canal do YouTube também. Eu peço para você que você entre lá, dê o like, se inscreve, ativa o sininho. Toda vez que entrar alguma coisa da Hebron, vai tocar no teu celular. Para você compartilhar, eu acredito, no meu entender, que o YouTube é muito mais prático. Você manda lá, a pessoa, fica mais fácil a pessoa abrir. Tem gente que não tem Facebook, mas o YouTube normalmente já vem até instalado nos celulares. Então, vale muito a pena aí para você compartilhar, usar a ferramenta do canal do YouTube. Além de você divulgar, né, e se inscrevendo também, dá a possibilidade da igreja avançar com o canal do YouTube. Legal? Depois nós temos de segunda e quarta o A Luz da Palavra comigo, às 7 horas da noite, das 7 às 8. Toda segunda e quarta-feira. Nós estamos lendo aí o livro de Isaías, né? Devemos acabar o livro de Isaías aí até o finalzinho de setembro, até o finalzinho desse mês a gente acaba o livro de Isaías e vamos para outros livros aí. Vamos para Miqueias e vamos ver outros profetas menores aí, voltamos para o livro de Segunda Reis e vamos embora. Então, segunda e quarta nós vamos encontro marcado. Lembrando que é um programa de estudo e nós estamos vendo esse estudo numa ordem cronológica. Então, para você que entrou hoje pela primeira vez, bispo, mas não... Como é que está sendo? Nós estamos vendo uma ordem cronológica. Se você quiser ver algo que já foi material dado aí, né, de Gênesis para cá, numa ordem cronológica de Gênesis para cá,
tem tudo no nosso canal do YouTube já separado por livro e por capítulo. Ah, eu quero ver o capítulo tal, do livro tal. Tá lá, vai no canal do YouTube, tá lá separado por playlist. O Bispo Fábio separou por playlist, então fica muito mais fácil. Qualquer programação daí para você ver lá. Nós acabamos agora esse mês de agosto a temporada do Prefiro Crer. Tá lá também. Então dá para você ver um programa específico, uma data específica, ou quer ver o testemunho de uma pessoa que você acompanha, que conhece, que te apresentou aí, pronto, tá lá no canal do YouTube também. Amém? Então vale muito a pena você participar e passear lá pelo nosso canal do YouTube. A programação da Hebron é essa, pessoal. Domingo é importante você se atentar no seguinte detalhe: além da Santa Ceia, nós temos início de jejum e relógio de oração. Então, normalmente no domingo a bispa anuncia, vai ser tantos horários, né? Ou mais ou menos, né? Provavelmente vai ser como foi o mês passado, acredito eu. Nós temos horário às 6 da manhã, ao meio-dia, depois, aliás, à meia-noite, começa comigo à meia-noite, depois 6 da manhã, ao meio-dia, às 18 e às 22 horas. E aí nós tivemos aí os intercessores que fizeram às 3 horas da manhã. Mas a gente não sabe, se for ter, a bispa vai falar quem são as pessoas que vão participar, ok? Nos demais você escolhe um desses horários, provavelmente vai ser esse horário. Mas se mudar alguma coisa, a bispa avisa aí no decorrer da semana no programa ou até mesmo no domingo, tá? O que é interessante você ficar atento? Eu participo todo mês, eu saio do grupo. Então é um grupo que já está formado. Antigamente era formado um grupo para cada horário. Glória a Deus, o Senhor mudou, facilita muito a vida, principalmente da bispa, que no dia do relógio ela praticamente acabava o culto, ia almoçar e depois ela já ia para o relógio. Às vezes era uma ferramenta que não tinha como. Eu até tentava ajudar, já tentei ajudar ela de várias formas, não tinha como. E dessa forma que o Senhor fez também ficou super flexível. Então, você está eu vou fazer das 6 horas da manhã. Hoje deu para você entregar meio-dia, você está lá no grupo, você vai lá e entrega, né? Participa também no meio-dia. Deu para fazer outro horário, então facilita bastante. Então, eu falo para você ficar atento aí. Se você não recebeu o link ou saiu do grupo, para você falar conosco aí no final de semana, de preferência no sábado já, né? Você já está no link, tudo tranquilinho. Domingo, quando chegar meia-noite, né? De domingo para segunda, eu já começo com alguns aí à meia-noite. Amém, pessoal? Essa é a programação do Hebron, né? Eu prefiro que vocês viram, acabou. Nós estamos com um curso aí de sexta-feira de pastores e diáconos, né? Começamos sexta-feira passada agora. Né? O grupo de diáconos vão ser provavelmente 12 semanas, se passar uma ou duas no máximo. Acredito que não chega a tudo isso. Acredito que 12 semanas eu consiga passar material para vocês. Eu estou ministrando o curso de diácono. E o curso de pastores, né, com as presbíteras aí, quem está ministrando a bispa e o bispo Fábio, né? Então, para alguns aí na sexta-feira eu estou contando com eles às 7 horas da noite, e comigo outros às 7 horas da noite. Tem sido grande bênção, nós começamos o primeiro, né, algo extraordinário, né, ainda mais para mim que estou entrando com a introdução do que é o ser um diácono, né, falando a nomenclatura, né, trazendo a tradução do grego, né, para o nosso portunhol, para o nosso português, o que significa. E o que é realmente a função do diácono. Eu tenho feito um paralelo do que é, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu sou diácono, estava acostumado, era diácono em outra igreja, na igreja lá é assim, é assado. Então eu estou fazendo um paralelo da igreja física e no nosso caso, porque nós somos uma igreja virtual. Então não pense você que diácono na igreja virtual não tem o que fazer, tem muita coisa que fazer sim. Então estou ministrando tudo isso no curso de diácono. Então, para quem está lá, né? Espero vocês sexta-feira, né, em nome de Jesus. Bom, já falei bastante, deixa eu ver quem está aí antes da gente. Aliás, vai abrindo a Bíblia, por gentileza, no capítulo 44 do profeta aí, do livro de Isaías, profeta Isaías. Amém? Bispo Favão, boa noite com muita alegria. Boa noite com muito amor e alegria. Boa noite, Aninha, com muita alegria. Boa noite com muita alegria. Aqui a nossa presbítera, está fazendo curso de pastores aí também. Aliás, é só mulherada nesse curso de pastores aí, viu? Não teve um homem ali, olha. Fala sério, hein? A mulherada tá em peso aí o ano que vem. Um monte de mulheres formadas aí, né? Como pastoras. Glória a Deus aí pela vida delas. Quem mais tá aí? A Bispa Karen tá aí, eu já vi, né? Boa noite com muita alegria, nossa Bispa querida. Eu vou falar quem tá aqui que eu vejo pelas fotinhas, depois o Bispo Fábio me ajuda aí. Fabinho, boa noite com muita alegria. Fábio William, boa noite Dani, as crianças, em nome de Jesus. Cláudia Prada, eu vi que apareceu aqui também, boa noite com muita alegria. Fatiminha, Feira de Santana, boa noite com muita alegria. Os tremores aí, né, em Feira de Santana. Pastor Edu, Pastor Edi, boa noite com muita alegria, ó. Casal Pedra 90, um casal que a gente ama demais, estivemos com eles ontem. Deixa eu ver quem mais tem que tirar as letrinhas aqui.
Para mim é o que aparece que eu consegui ler aí, né? Quem mais que tá aí, Fabão? Fala para mim, me ajuda aí. É esses mesmo. Só esses, né? Então, glória a Deus. Aí quem tiver a mais aí, às vezes você não deu boa noite aí, não escreve, não tem como a gente saber, amém? Mas de qualquer forma, seja muito bem-vindo, não esqueça de compartilhar, né? Compartilhar, curtir a página da Hebron. Agora nós fazemos as transmissões tudo pela página da Hebron. Coloca para curtir lá, sempre que a gente entrar aí vai acionar para você, amém? Bom, pessoal, nós estamos no profeta Isaías, nós estamos no capítulo 44. Eu falei com vocês no capítulo 43 aí. Do capítulo 40, né, até o 55, nós vamos falar sobre a Babilônia, né, sobre o cativeiro babilônico. Uma coisa que precisa ficar claro para vocês é o seguinte: o profeta Isaías está falando sobre algo que iria acontecer. Aqui ele não está falando sobre algo que já aconteceu, tá, pessoal? O que ele está falando? Ele está falando sobre aquilo que iria acontecer. Que aconteceu, só que tempos depois. Lembrando que o profeta Isaías, ele pegou ali Jotão, ele pegou Acás, né, como reis, né? Pegou os reinados de Jotão, de Acás, e também pegou de Ezequias, que foi o último que ele mais falou com Ezequias, tá? Então ele pegou esses 3 reinados, são reinados importantes. Então, o que a gente vê muito na Bíblia, e eu estava pedindo para o Senhor, que eu pedi para o Senhor me dar estratégias e tocar em assuntos que é interessante para vocês com relação à palavra que nós estamos ministrando. Nós vamos ver muitas coisas que são profetas contemporâneos, tá? O que significa profetas contemporâneos? São profetas que atuaram no mesmo tempo, só que em regiões diferentes. Nós vimos inclusive profetas que, por exemplo, um estava atuando em Israel e outro estava atuando em Judá. Por que, bispo? Porque quando dividiu-se as tribos, alguns profetas ficaram em Israel e outros ficaram em Judá, tá? Então houve divisão das tribos, houve divisão também dos profetas. Um profeta para cá e tinha um profeta para lá. Então a gente vê que teve profetas simultâneos aí, né, contemporâneos, onde um atuou num lugar e outro atuou no outro. Outro exemplo que eu dei sobre isso lá atrás para vocês foi no livro de Juízes. Que se você pegar o livro de Juízes, fala, pô, o livro de Juízes são 400 anos. Mas quando você pega lá, olha, fulano ficou 20 anos, Gideão ficou tanto, vamos ver lá, Débora ficou outros anos, depois você vê, quer ver quem mais? Deixa eu ver, Jefité, e por aí vai. Então, isso vai dar muito mais se somar todos eles, só que eram juízes contemporâneos também. Por quê? Enquanto um estava julgando numa região, o outro estava julgando em outra, porque a terra era muito grande, né, pessoal? Então aqui nós estamos falando de profetas contemporâneos. Por que eu estou falando isso? Porque você vê, e o profeta Isaías pegou esses 3 reinados, certo? Esses 3 reis. Se você for pegar o profeta Miqueias, por exemplo, ele também pegou esse mesmo período com esses mesmos 3 reis. Só que aqui, diferentemente do que acontecia lá atrás, quando houve a divisão das tribos, um está em Judá, outro está em Israel, aqui não, nós estamos falando com 2 profetas, esses exemplos que eu estou usando, tá? Nós vamos ver outros profetas também, eu estou usando esses 2 exemplos. Por quê? Porque o próximo livro que nós vamos ver é o de Miqueias, o profeta Miqueias. Ele atuou no mesmo período e na mesma região, né? Ele morava um pouco mais para lá, mas assim, pegou o mesmo povo que era o povo de Judá. Agora, qual era uma característica importante, só para vocês diferenciarem os dois? Nós vamos ver lá na frente, tá, pessoal? Só estou fazendo isso para vocês entenderem bem e entendam que aqui o profeta Isaías não estava no cativeiro babilônico. Ele está falando sobre algo que iria acontecer. E o profeta Miqueias faz a mesma coisa. O profeta Isaías fala com Anata. Se você for ver, ele não fala com o rei Ezequias. Passagem por várias vezes fala isso, né? Ora, ele foi lá, o rei Ezequias chamou, ele deu conselho, parará. Então, o profeta Isaías, ele fala com o pessoal já da elite, né? Fala com o pessoal lá da nata, com o rei, coisa e tal. O profeta Miqueias, que eu usei de exemplo, por exemplo, ele já fala com o pessoal mais humilde. Então, ele falou lá como se fosse na periferia. Então, ele não teve esse acesso, até porque fala que ele era como se fosse um fazendeiro da época, né? Então, ele já vai falar com outro tipo de público, mas no mesmo período e com os mesmos reis. Ok? Tá claro aí, pessoal? Só para a gente não gerar dúvida, porque aqui nós vamos falar agora, hoje nós vamos entrar no capítulo 45 também, vamos falar sobre Ciro. Mas lembrando que o profeta Isaías está falando sobre aquilo que ia acontecer, que seria libertar o povo da Babilônia. Ok? Então bora lá. Vamos ler do versículo 1 até o 8 aí, em nome de Jesus. Capítulo 44, versículo do 1 ao 8. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre.
e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes, sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva e como o salgueiro junto às correntes de águas. Um dirá: eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. Por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, e que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que não há, que hão de vir. Nós vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vos lo fez ouvir, não vos anunciei, vós sois as minhas testemunhas. Não há outros deuses além de mim? Não há outro rocha que eu conheça. Então aqui eu até ministrei um pouquinho sobre isso na segunda-feira, onde começa a fazer essas perguntas, O Senhor falando se porque o povo naquela época tinha uma idolatria muito grande, que era o motivo dessa ruína do povo, também de Judá. Então o que acontece? Eles adoravam a vários outros deuses, foi o motivo dessas contaminações que tinham, que levou o povo para o cativeiro. E o que o Senhor estava falando? Nossa, tinha um monte de Deus aí, pergunta se algum foi capaz de falar aquilo que ia acontecer. Algum deu alguma revelação do que iria acontecer lá na frente? Não, nenhum, O que acontecia era que o povo consultava os deuses deles e faziam as coisas segundo o que eles achavam que o Deus deles tinha respondido, que na realidade não era nada daquilo, Mas era aquilo que eles acreditavam. Então aqui o profeta Isaías usa muito esse questionamento, perguntando para eles: então me dá um exemplo aí, se algum desses deuses que vocês consultaram junto com os caldeus aí, com o povo, se fizeram alguma coisa por vocês. Fizeram? Falou alguma coisa que iria acontecer lá na frente? Não. Não há outro que não seja o Senhor. Então ele diz: agora ouve, ou seja, uma convocação para ouvir imediatamente. A conversa era bem franca. Aliás, não só o profeta Isaías, você vê Jonas lá com o povo de Nínive, a gente viu aí, vai ver Miqueias também da mesma forma, chamando o povo, para que o povo, Joel também chamando o povo para o vale da decisão, chamando o povo ouvir, Era preciso ouvir. Olha quantos profetas, já tinha passado, Joel já tinha falado com esse povo, a gente viu Oséias falando com o povo também, e aqui a gente está vendo Isaías chamando o povo, só que agora, dessa vez, tinha um agravante muito maior, que era o quê? O povo de Israel já tinha sido levado cativo, mas nem assim vocês não acreditam? E a palavra, muitas vezes, quando é ministrada para a gente, no domingo, ou seja, na programação, quando é ministrada a palavra, às vezes a gente tem essa dificuldade, quer dizer, a palavra está saindo do altar, está falando: olha, você não está percebendo, é como se o sacerdote estivesse falando: você está vendo que já aconteceu? Já aconteceu, e nem assim você não conseguiu se atentar, não conseguiu abrir o olho, não conseguiu pegar o retorno, como a bispa ministrou hoje. Então é exatamente aqui, o povo tinha tudo para endireitar o caminho. Acabaram de ver o que aconteceu com os irmãos, o povo de Israel, era só pegar um caminho do arrependimento, ouvir novamente o Senhor e acabar com os postes ídolos, com os altares que tinham, que só Ezequias conseguiu fazer isso, quer dizer, derribou os altares, os postes ídolos. Tanto é que eles tinham derrubado as esculturas de Baal, mas ainda continuavam entregando ofertas. Só Ezequias é relatado que realmente colocou tudo isso por terra. Tanto que a palavra diz que não houve nem antes nem depois rei melhor do que ele. Mas olha aqui, aquilo que estava acontecendo com o povo. Então quer dizer, fazia hoje, mas amanhã o povo estava se contaminando novamente. Então o Senhor é o Todo-Poderoso, por isso Israel nada deveria temer, mas precisava ouvir e de imediato, ou seja, imediatamente. A promessa do Senhor ao seu povo escolhido era: não temas, ou seja, nada temas, meu servo, eu te escolhi. E às vezes a gente fala na ministração: olha, o Senhor te escolheu, não é você que escolheu o Senhor te escolheu, E a gente às vezes não consegue entender. Derramarei água sobre o solo sequioso, ou seja, um solo seco. O Senhor ia derramar água sobre esse solo seco. E eu até comentei com vocês também, falando sobre como que foi a saída do povo no deserto naquela época. Lembra? Passaram o Mar Vermelho, depois andaram no deserto lá, a sequidão que tinha. E aqui o Senhor está alertando
que esse povo, lembrando o primeiro êxodo, ia ter a mesma condição de ser suprido pelo Senhor, né? O Senhor ia fazer sair água ali, farei correr águas sobre a terra árida, derramarei o meu espírito sobre a posteridade. E posteridade é falar sobre a nossa descendência. Olha o Senhor falando com aquele povo, não só com eles, mas garantindo aquele que viriam depois deles, as descendências. Lembrando que uma promessa que foi feita a Abraão, Isaac e Jacó, quantas descendências passou para frente? Né? Terás a minha bênção, teus rebentos crescerão como vegetação irrigada, e todos, por Cristo, poderão ser do Senhor. Então aqui, você vê que até a vegetação ia ser irrigada, não ia faltar nada para esse povo. Assim diz o Senhor, isso por si só garante a veracidade, quer dizer, só isso aqui já dava para garantir o povo, quer mais, né? Deus apresenta novamente o seu desafio ao mundo adorador de ídolos, declarando a sua existência eterna e a sua singularidade de Deus único e verdadeiro. Quando ele começa a questionar, então tá, tem outro Deus? Tá, então me mostra aí o que ele pode fazer, né? Novamente ele torna a apontar as predições realizadas como um tipo de evidência à autoridade divina que nenhuma religião inventada por homens jamais poderia produzir. E aí eu vou até pegar um gancho do que a bispa estava ministrando hoje de manhã. A bispa estava falando sobre Esther, né? Até falou sobre a matança que muito provavelmente iria acontecer, quer dizer, se não tivesse intervenção do Senhor, ia acontecer com os judeus. E se você buscar nos estudos, fala que seria como na época de Hitler, lá, né, que matou lá todo o povo, né? Então seria algo semelhante. E então quando a gente lê as escrituras, parece que aquilo que está lá é uma história, uma ficção, e que não acontece nos dias de hoje. Por que a gente fala que a Bíblia é um manual de sobrevivência? Porque as histórias, elas se repetem hoje novamente, guardadas as devidas proporções. Se a gente for pegar aí, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, o que é que foi aquela fome de Samaria? O povo não saía, sitiado. E a gente ficou praticamente aí sitiado por bons dias. Hoje a gente não, glória a Deus, já estamos em outra condição, mas a gente estava praticamente sitiado, né? Tinha que sair com certo cuidado. Você acha que o camarada saía com cuidado naquela época? Lógico que o cara não podia sair. Se saísse, era consumido, né? O inimigo pegava o camarada. Os atalaias ali de prontidão. Só para vocês terem ideia, a importância do atalaia naquela época, e eu ministrei isso para vocês lá atrás, mas vamos lembrar aí novamente. O atalaia, ele tinha uma função tão importante, porque se ele desse ele ficava lá na frente do palácio, né? Então ele via lá, se via um camarada, ele anunciava, ó, vindo um camarada aí, prepara a tropa, porque é guerra, ou não é guerra, que situação que é? Então ele ia dar essa informação. Por que o cara tinha que ser de confiança? Você imagina ele dando a informação errada pro rei? Você imagina, ó, fica tranquilo, fica em paz, abre o portão que é de paz, chega lá o inimigo entrando. Então era um cara que era de confiança, ele era sustentado pelo rei, vocês sabiam? O rei sustentava ele e a família dele trabalhava, porque o cara ficava à disposição do rei. E só para vocês terem uma ideia, né, não sei que binóculo que eles usavam naquela época. Mas se você pegar uma história, vamos por Jefté, né, Jefté não, Jeú, né, que o Senhor mandou o profeta ungir ele, lembra Elias lá na caverna? Vai lá, ungir ele, né, como rei, coisa e tal de Israel. Ele mata os dois reis, ele mata não só o rei de Israel, a família de Acabe, mas ele mata também de Judá, que estava envolvido lá, veio visitar o rei que estava ferido, coisa e tal, ele mata os dois. Só que eu quero que vocês lembrem, quando o atalaia olha lá, para o rei de Israel, fala, ó, quem vem lá? Ó, vem vindo um camarada lá, pelo andar da carruagem lá, olhando aqui, pelo jeito de caminho, é Jeú que vem vindo. Ah, faz o seguinte, manda um mensageiro até ele, vê se é de paz que ele vem vindo. Era assim que era feito naquela época. O mensageiro foi. Só que o mensageiro não voltou. O mensageiro foi passado para trás. O cara perguntou, e aí, é de paz, não sei o que. Passa para trás de mim, colocou o cara para o fundo do povo que vinha vindo. E não falou nada, não deixou o camarada voltar. Aí falou, e aí, o que aconteceu? O rei perguntando para o atalaia. O atalaia falou, ih, o cara foi e não voltou. Manda mais um, manda o segundo. Entendeu? O segundo foi, chegou lá, fez a mesma pergunta, e eu fez a mesma coisa. Passa para o final da fila aí, filho, que não tem nada a ver com você. Até porque ele tinha uma missão, quero acabar com a família de Acabe. Aí o rei pega e faz o quê? Meu, o negócio tá estreito, vou eu lá. Ele foi. Quando ele chega lá, ele descobre que o negócio era complicado, que era guerra, e ele tenta fugir. Diz que ele vai tentar fugir, o camarada vai lá e dá uma lançada nele lá e mata ele. Então, só para vocês terem uma ideia, a distância que essa confusão aconteceu. Então não era um negócio que você está vendo o cara ali a 500 metros.
Então você entendeu como que o atalaia via e como que era importante a função dele? Nesse meio tempo, até que o camarada chega, dá tempo de se posicionar. Então um palácio lá, os lugares, não era feito num lugar qualquer, tinha lugares estratégicos. Se você pegar, diz que Jerusalém, a região de Judá ali, eles tinham fronteira ali em lugares estratégicos muito importantes. Por quê? Porque o cara conseguia ver longe se vinha a guerra e o que ia fazer. Se a gente pegar Judá, foram 2 tribos, né, que ficaram pro lado de cá. As 10 ficaram pro lado de lá. E como que eles eram, né, tão importantes assim, tão poderosos? Estrategicamente, lógico, Deus, né? Amém? Tá claro? Então aí, pessoal, só para vocês entenderem essa analogia aí. Então, aí eu tava falando, voltando, eu já me perdi, contando história. E aí o bispo estava falando de manhã sobre isso. Então, tudo que acontece hoje não é diferente daquilo que aconteceu lá atrás, guardado as proporções, como eu falo. Então, a gente tem que entender que isso está nos ensinando qual é o nosso posicionamento. Quem venceu naquela época, venceu como? Tá lá. Ah, como venceu a situação tal? Tem fulano. Quem venceu a guerra? Tem lá Davi. Como é que ele venceu a guerra? Venceu desse jeito. Como é que venceu tal situação? Você vai ver lá que tem um camarada que venceu daquele jeito. Como é que venceu a fome? Venceu posicionado assim. Então você vai vendo cada um ali como é que venceu e como é que enfrentou toda essa situação. Amém? A nação judia é testemunha desse cumprimento de profecias, fornecendo provas a todo mundo de que somente o Senhor é Deus e de que não há segurança em nenhum outro a não ser nele. Por isso, é a rocha que representa a estabilidade e proteção. Então, lembrando que eles tinham não só a situação de Israel para contar como testemunho, mas a própria história lá do Egito e várias outras histórias daquilo que Deus tinha feito. Amém? Portanto, os sobreviventes do cativeiro da Babilônia, na hora de aparecer o rei, né, o rei Ciro, seriam testemunhas também vivas do cumprimento das profecias e da destruição de Samaria e também de Jerusalém, como também da restauração dos povos, né, do povo de Deus. Então, lá na frente, o povo teria ainda assim, como testemunha, contar o que aconteceu, o povo sendo liberto pelo grande Ciro. Loucura da idolatria. Vamos lá, do versículo 9 até o 13. Vamos lá. Todos os artífices de imagens, né, de esculturas são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um de seus, ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens, e ajuntem-se todos e se apresentem e espantem-se e sejam a uma envergonhados, no caso um a um envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força de seu braço. Ele tem fome e a sua força falta. Não bebe água, lhe desfalece. O artífice é de madeira e estende um cordel, e com um lápis esboça uma imagem, alisa com plaina e marca com um compasso e a faz semelhante à beleza de um homem que possa morar em sua casa. Então aqui está dando o exemplo daqueles que são idólatras, né? Aqueles que estão fazendo esculturas, né? Para adorar como faziam os povos caldeus, os assírios e todos eles, né? A palavra condena os ídolos e os que os fabricam, pois os ídolos são produzidos por mãos humanas e que alimentados pelos sentimentos enganosos de homens. Então todos seriam punidos também. Lembrando que ali eles estavam sendo enganados por quê? Pelo povo que estava produzindo, quer dizer, não era uma imagem que nasceu do nada, pelo contrário, tinha sido esculpida por alguém. Então alguém que tinha o intuito de enganar. E se a gente pegar no Novo Testamento, a gente vê muito disso na época da Grécia, né? As cidades portuárias, né? Eles tinham vários deuses lá. Inclusive tinha um que fazia um ourives lá, que era uma confusão, porque ele fazia um embleminha lá, um negócio da imagem da deusa da época, eu não lembro o nome agora, e gerou muito problema. Por quê? Porque ia parar com o negócio do camarada. Então naquela época, parar com um camarada que fazia esse tipo de coisa aqui era confusão na certa. E no Novo Testamento a gente vê que a amplitude, o aumento dessas coisas eram maiores ainda, né? As cidades portuárias, que é onde tinha maior prostituição, já eram portos muito maiores do que era nessa época aqui do Velho Testamento, né?
Por isso os idólatras ficarão confundidos quando estiverem face a face com Deus. Será um dia de vergonha para aqueles que o rejeitaram. Então, esses caras vão sentir realmente com cara de ué, né? Quando estiverem perante um Deus que realmente faz, né? E que não é uma escultura onde você fala, ele parece que é surdo e mudo. O ser humano foi criado à imagem de Deus, mas os idólatras confeccionam deuses à semelhança de um homem. Isaías não se conforma com o absurdo de um pedaço de madeira servir como lenha e outra parte como objeto de idolatria, né? Então, o profeta Isaías muito se zanga, né? Como que pode ser um Deus ser um objeto de madeira, né? Confeccionado, usado para queimar, como lenha, né? Como que pode? Então, ele muito se indigna aí com tudo isso. Vamos ler do versículo 17 até o 20 aí. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudarem os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne e a comi. E a faria eu do resto uma abominação. Ajoelhar-me ia eu diante de um pedaço de árvore, tal homem se apacenta de cinza, e o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio. Então, novamente aqui o profeta falando com aquele povo com relação à madeira, né? Porque a madeira que era usada para cozer, para fazer tudo isso aí, não podia ser adorada, né? Ou colocada em adoração por nenhum homem, né? O profeta aqui fala da tripla utilização que os pagãos cegos usavam, faziam da madeira. Uma parte servia para assar a carne, outra para se aquecerem, e do resto retalhavam ídolos, né? Como que pode, né? Uma madeira que usava tantas coisas ser usada como ídolos, colocar lá e começar a adorar e falar, né? E a gente sabe que a idolatria, ela nos dias de hoje, ela não deixou de ser, né? E aliás, hoje tem vários tipos de idolatria. Então você pega a idolatria pelo filho, né? Idolatria pelo marido, pela esposa, pela namorada, namorado e por aí vai. A idolatria financeira. Às vezes as pessoas, quando falam de idolatria, todo mundo lembra sempre, associa sempre a imagem. Mas a idolatria não é só a imagem, pessoal, o corpo, né? Sabia que aquela pessoa que fica na idolatria com o corpo não pode comer um... Não estou dizendo que você não tem que cuidar do templo. Nós somos templo do Espírito Santo, nosso corpo, né? Nós somos igreja. Eu tenho que cuidar do templo. A palavra já diz isso. Só que isso também não pode ser uma servidão na minha vida, né? Não pode ser o meu Deus, o meu corpo. Tem gente que não come isso, não come aquilo, fica num estado porque passa, né, a adorar, a idolatrar o próprio corpo. E aí você tem também a idolatria pelo filho. Abraão, o Senhor chamou ele para o particular, você acha que por causa de quê? Se você pegar a escritura, vai ver lá, Abraão estava festejando, Abraão estava não sei o quê, Abraão estava começando a se desviar. Depois que estava com a promessa na mão, começou a fazer o quê? Isso é natural do ser humano. Recebe a promessa, e aí cadê aquele que o dono da bênção? Que é a bênção, mas não quer o dono da bênção. Se desvia, começa a idolatrar, esposa, e por aí vai. E filhos também, né? Então tem que tomar muito cuidado. A idolatria ela é muito mais ampla. Aqui nós estamos falando de uma específica, mas a idolatria é muito mais ampla. Naquela época a idolatria por marido e por mulher não era tão grande como é hoje, né? Então tinha muito provavelmente para um filho. Você pega, por exemplo, vamos pegar uma mulher que não ficou quanto tempo sem um filho, como Sunamita, como Ana. Você acha que ela fácil? Você acha que foi fácil para ela entregar o filho dela? Se ela não tivesse entregue, ela ia fazer o que? Ela ia ser idólatra com o filho. Tanto tempo esperando o filho. Abraão, quanto tempo ficou esperando um filho, né? Então, aí você já vê, né? O que havia saído de uma árvore, a terrível verdade é que o povo estava adorando objetos fabricados a partir de obras, né, da obra de Deus, ignorando o Criador. Ou seja, o que o profeta Isaías está falando? Vocês estão fazendo um Deus daquilo que um Deus criou, que foi a madeira. Quem criou a madeira? Quem criou o mundo? Não foi o Senhor? Vocês estão pegando isso e ainda fazendo um Deus? Espera um pouquinho, né? Completamente contraditório, né? E uma coisa importante, você vê várias vezes falando na Bíblia, eu já fiz esse comentário com vocês, mas eu acho que é importante fazer de novo, que aqui fala muito nesse texto sobre os deuses, sobre Deus. E você vê várias vezes falando aqui o profeta Isaías, e está escrito na Bíblia em letra minúscula.
Tanto que a gente estava conversando sobre isso aqui. Então, toda vez que está falando em letra minúscula, está falando um Deus que o povo idolatrava, não um Deus, nosso Deus. Tá? Então, sempre que você vê na Bíblia com letra maiúscula, você sabe que você está falando do Senhor. Quando não se fala do Senhor, você vai ver lá Deus com letra minúscula, ou deuses em letras minúsculas. Ok, pessoal? O idólatra alimenta a sua alma com cinza, isto é, com degradante e revoltante indignidade. Então, quer dizer, o que o cara vai se alimentar, né? De nada, né? Para dizer a verdade. A promessa de livramento, vamos lá, 44 do 21 até o 23, vamos lá. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaça as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como uma nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos os céus, porque o Senhor fez isto. Exultai, vós, ó profundeza da terra. Retumbai com júbilo, vós montes e vós bosque de todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Até aqui. Bom, primeira coisa que é importante, a gente vê que alguns momentos fala sobre Israel. Tá vendo que está falando sobre Israel? Quando ele fala de Israel em determinado momento, está falando do povo quando fosse liberto lá do cativo, chama todo mundo de Israel. Aí já não era mais uma tribo só como era Judá. Que aí volta todo o povo, vão reconstruir o templo, estão lembrados lá, Neemias, Esdras e coisa e tal. Então, por que eu bati tanto para que vocês entendessem? Bati no bom sentido de explicar bastante sobre Israel e Judá por causa dessas situações. Então, quando está falando, você não sabe sobre quem está falando. E quando ele fala sobre Jacó, está falando também sobre Israel. Jacó não era Israel? Lembra lá do Val de Jaboque? Onde lá passou a ser Israel de Deus, trocou o nome de Jacó. Então você vai ver muitas vezes falando, você precisa entender, quando você está indo na ordem cronológica, você consegue entender sobre quem que está falando, tá? Eis aqui uma promessa de misericórdia para a nação que permanece fiel à verdade divina. Então tem misericórdia sim, mas para aquele que permanece fiel, né? Os muitos e lamentáveis pecados dos judeus poderiam ser cancelados e eles poderiam vir a Deus em busca de perdão, em vez que ele operaria uma vez que ele operaria a sua redenção. Então, desde que o povo se arrependesse, fosse até o Senhor, né, e que os profetas falaram várias vezes para que o povo se arrependesse. Viu, você quer mais do que Acabe? Acabe foi o pior rei de Israel, né, dominado por Jezabel, fez e aconteceu com o povo. E esse camarada, por mais de uma vez, ele teve lá perdão do Senhor. O Senhor fala, profeta, olha, você não está vendo que ele está arrependido? Olha só. Então você imagina o povo, se o povo realmente se arrependesse. Mas não só da boca para fora, mas com atitude. Fala sério. Diante dessas boas novas, os anjos dos céus cantariam com alegria e também os santos, né, do Velho Testamento, que se encontrassem no Senhor à espera da ressurreição de Cristo. Vamos ler do versículo 24 até o 28. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e o enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e a cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém. Ela será habitada e das cidades de Judá ela será edificada. E quanto às tuas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu assecarei os teus rios. E que digo a Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também, de Jerusalém será edificada e do templo será fundado. Então aqui você fala, ó, Ciro, o meu pastor, e o Senhor fala o meu ungido, inclusive falando sobre Ciro. Olha como Ciro foi um cara importante aí, né? Além de libertar o povo aí. Os inventores, né, de mentiras que ele fala aqui são os adivinhos, tá? Alguns se consideram sábios, mas no entender do Senhor passavam de mentirosos, né? Achavam que eram, mas não no entender do Senhor, né?
Israel deveria ser tanto o servo do Senhor quanto o seu mensageiro às nações. Serás habitada é uma promessa de reconstrução do templo e a recuperação da terra após a devastação da Babilônia, que inauguraria uma nova era. Então eles seriam ali, né, também uma voz profética falando sobre aquilo que Deus tinha feito. A profundeza refere-se ao fosso que protegia a Babilônia, ou os obstáculos que impediam o progresso dos exilados em retorno. Lembra que eu falei para vocês dos jardins suspensos, os fossos que ele tinha? E se a gente pegar naquela época, aliás, a gente ministra direto falando sobre Paulo e Silas, por exemplo, a forma como eles eram presos, que a prisão naquela época era como se fosse um calabouço, onde passava toda a latrina, né? Onde passava a água, né? Vocês podem imaginar o que era, então não era um lugar adequado, né? Então, haja visto. Por isso, quando a gente ministra sobre José do Egito, que ficou preso lá, né? 2 anos, imagina, né? Lá, mas foi rápido, foi simples. Não foi, né? Perto do que é hoje, né? Imagina. Então, essa profundeza, então, se refere-se ao fosso que protegia a Babilônia. Amém? Ciro era um rei persa que seria levantado após a queda da Babilônia, a qual se recusava a liberar o povo de Deus para retornar à sua terra. No primeiro ano do seu império, Ciro executou toda a vontade de Deus, ordenando que os israelitas voltassem a Jerusalém para reedificá-la e reconstruir o templo, obedecendo totalmente a essa profecia a seu respeito. Então, aqui, na realidade, Ciro permitiu fazer tudo aquilo que o Senhor já tinha alertado através do profeta Isaías que ele deveria fazer, né? E foi o que aconteceu. Amém? No capítulo 45, acho que dá pra gente ir aí, né? Vamos ver se a gente consegue, né? 15 minutinhos que dá. Ciro, libertador de Israel. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Olha só. Olha o que está dizendo aqui. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele os portões que não se fecharam. Então olha aqui como que o Senhor se dirige a respeito de Ciro. Como esse homem foi importante. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Te chama pelo teu nome. E eu até comentei com vocês na segunda-feira algumas cidades que são mencionadas que o Senhor deu, que eram cidades importantes financeiramente, que foram dadas em concessão para Ciro, que Ciro foi lá e dominou. Então ele foi o libertador do povo e o Senhor ia dar riquezas encobertas que ele não conhecia. Então, quer dizer, tudo aquilo que ele não conhecia, que não imaginou que pudesse, o Senhor deu para ele. Então, olha quanto é importante aí. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome. E ainda que não me conheces, eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus e eu te cingirei, ainda que não me conheces. Então, Ciro não conhecia ainda que era Deus, mas ele ia conhecer quem era. Para que saiba até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz, crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então, Ciro, se tem uma coisa que Ciro ia conhecer bem, era quem é o Senhor, né? O Senhor já está deixando claro, desde o nascer do sol ao cair do sol, você vai saber quem sou eu aí, né? Então, ser ungido como um rei, como um Messias, né? Que seria o libertador do povo de Deus, que se encontrava na escravidão, como um conquistador invencível dos seus inimigos. As portas que não se fecharão, segundo os estudos, exemplifica a tomada da Babilônia, né? Por meio de um estratagema, um contingente persa entrou na cidade pelo leito seco do rio e abriu os portões pelo lado de dentro para o grosso do exército poder entrar. Então, olha como é que eles entraram. O Senhor secou o leito, secou o rio onde passavam as águas. Lembra vocês que lá eles tinham toda a irrigação lá dentro, e era grande, pessoal. Ele fechou para que pudesse entrar uma parte do povo e abriu os portões. A grandiosidade dos palácios e tal, eram justamente as muralhas. Deles é para vocês de Jericó.
Só que aqui a estratégia foi outra completamente diferente. Secaram o leito, o camarada passou e abriu lá, né? Na hora que abriu as portas, aí o povo começou a entrar. E eu falei para vocês que não era tão pequeno, né? A Babilônia, que enquanto estava sendo atacado ali na frente, o pessoal lá do fundo lá não estava nem sabendo o que estava acontecendo. E fala que botaram fogo. Inclusive, se você pegar os historiadores, eles comentam que muitos quadros, né, daquela época, tapetes, coisa e tal, como a gente vai ver também da Pérsia, o pessoal fala até hoje tapete persa, sabe de onde vem, né, a origem. Muitas coisas que eles tinham lá, botaram fogo em tudo, que não deu para se aproveitar nada. Tem um salão que eles falam, agora eu não vou lembrar, que tinha não sei quantas colunas esse salão, que era muito conhecido pela quantidade de colunas que tinha o salão. Olha como que era medido o negócio, pela quantidade de colunas que tinha, né? É muito sério. O Senhor iria adiante de Ciro, semelhante ao que prometeu ao seu povo. As cidades da Babilônia, segundo os estudos, teriam 100 portas de bronze. Tem noção, pessoal? 100 portas de bronze? O tamanho aqui é Jericó, não era nada perto da Babilônia, né? Deus chama Ciro um rei que não era judeu e diz a ele que lhe daria os tesouros escondidos. Olha que interessante. Chamando um cara que não era judeu e dando para ele o que deu, né? Por amor de Jacó, Deus ungiu a Ciro para recuperar o povo que tanto amava. Ele é o Senhor e não há outro como ele, desde o nascente do sol e desde o poente, ou seja, em toda parte. Nenhuma pessoa ou objeto se compara à santidade e ao poder do nosso Criador. Ele tem poder sobre tudo, tanto de bom quanto de ruim. Os símbolos de luz e as trevas são esclarecidos pelas palavras de paz e de mal, né? Como a gente vê lá, desde Gênesis. Amém? O Senhor é o Criador. Vamos ler do 8 ao 14 aí. Diz assim: destilai os céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação e juntamente com ela brote a justiça. Eu, Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador. E olha que eu vou falar para você, pessoal, tem gente hoje que ainda tenta contender com o Criador, né? Tá aí. Vamos ver a história então para ver se vale a pena. E não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, o que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Olha o exemplo que o senhor está falando. Vamos lá na casa do oleiro, né? O barro vai discutir com o oleiro que faz com o barro o que ele quiser. Faz um barro assim, faz assado, vaso assim, assado, né? Cozido, frito, como diz a bispa. Aí daquele que diz ao pai: por que geras? E a mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordem acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e a criei, e nela o homem, as minhas mãos estenderão os céus, e todos os seus exércitos dei a minha ordem, as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei, e ele edificará a minha cidade, e libertará os meus exilados, por um preço, não por preço, nem por presença, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, os homens de grandes estaturas, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão e irão em grilhões diante de ti, e se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus e não há outro que seja Deus. Então, olha, o Senhor falando, inclusive, sobre aquilo que achavam que as riquezas que tirou o Egito, até isso o Senhor está falando. De toda a criação, o que mais revela a glória de Deus e a sua natureza divina é a parte moral que se manifesta dentro, né, do coração humano, quando a gente é iluminado por Deus, né, quando a gente tem a presença do Senhor, tem comunhão com o Senhor. A justiça e a salvação proclamam a grandiosidade do Criador. A justiça divina pode escolher um gentil para ser instrumento, como é o caso que a gente viu com Ciro, já que a justiça em si mesma surge do próprio Deus. Então não tem que questionar, é Deus que manda. Quando a gente fala que o Senhor vai usar o ímpio, né, para abençoar, isso ministrou tempos atrás, falando sobre Davi, lembra? Davi lá em Ziclac, quem foi que deu toda a instrução para ele? Foi um ímpio. Ele poupou a vida do camarada, o cara falou: sei, Ziclac, sei, ó,
O povo está aqui, está assim, só me promete não me matar, vai comigo pro camarada aí, que ele vai contar para nós onde está o povo. Então o Senhor usa quem ele quiser usar. E aqui está usando a Ciro, né? Não de nossos merecimentos humanos e muito menos de nossa capacidade física. Então, lembrando que quando o Senhor escolhe, Ele não quer saber se você tem limitação assim, assado, cozido, frito, não quer saber de nada disso. Tanto que eu brinquei esses dias falando sobre Moisés, né? Que Moisés, eu tenho dificuldade para falar. Porque você coisa, justo eu, não sei o quê, periri para lá. O Senhor falou, tá bom, leva Arão com você. Aliás, volta lá para o Egito e eu vou mandar Arão te encontrar no deserto lá, se ele vai te ajudar. Imagina, Arão tá lá. De repente o Senhor fala, Arão, vai encontrar teu irmão no deserto. Senhor, mas no deserto que caminho? O Senhor me dá um mapa, não vai dar? Como é que imaginou? Quando passa na novela, a gente dá para ter uma ideia, né? No filme, lá na novela, enfim, você vê ele andando lá no meio do deserto, imagina. No meio do deserto, o cara encontra o camarada lá, né? Por acaso. Ô, gente, fala sério, né? Tem gente que ainda acha que Deus é um Deus de acaso, né? Misericórdia, né? Deus não é Deus de acaso, é Deus de propósito. Assim como o objeto de barro recebe a forma conferida pelo oleiro, assim também os israelitas podiam confiar que uma nova situação política procedente da Pérsia vai ser moldada segundo a vontade de Deus, de modo a tornar-se palco da restauração dos israelitas pertinentes àqueles que voltaram e se arrependeram e voltaram. As terras eram reconhecidas e prósperas, o que demonstra que todas as nações e reinos reconheceriam o poder de Deus e se prostrariam, pois o reino de Cristo está estabelecido. Então, mesmo aqueles que eram prósperos, seja quem for, todos vão reconhecer o poder de Deus, o poder da Pérsia, né, com o Senhor. Depois que o Senhor entregar o Egito e os etíopes, os sabeus a Ciro como resgate, eles se entregarão a Israel, ao seu Senhor. Então, olha aquilo que o Senhor vai fazer. Aqueles que eram grandes, quem diria, né? O Egito novamente, né? Só que agora entregue para Ciro. Mas entregou a Ciro por causa de quem? Do povo de Israel, né? De todo o povo hebreu, né? Vamos ler do 15 ao 18 aí. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles, e cairão a uma ignomia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Novamente a promessa de uma salvação eterna é repetida pelo profeta Isaías. O Senhor criou a terra para que fosse habitada e não para ser despovoada, como os assírios e os babilônicos haviam deixado a terra de Israel. Então o Senhor não ia permitir isso aí, né? Vamos ler do 19 ao 23 e a gente acaba aí, né? Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas na terra. Não disse a descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros, que fez o ouvir, e isto desde a antiguidade. Quem desde aqueles tempos os anunciou? Porventura não o fiz eu, Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou o Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, e a minha boca saiu que é justo, e a minha palavra não tornará atrás diante de mim. Se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Muita gente fala, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Está aqui essa passagem, né? Aqui o Senhor falando, se há outro, tem outro Deus, pode fazer, tem alguém que pode fazer. E o Senhor fala, não tem ninguém que possa fazer o que ele pode fazer. E o que é interessante é que o Senhor fala toda hora para o povo, né, através dos profetas, olha, se rende, né, pede perdão. Sabe a pessoa que quer abençoar? Sabe o seu filho, que você fala para o seu filho, olha, eu vou te dar uma bicicleta no final do ano. Aí ele vai fazer a coisa errada, filho, olha lá, olha a bicicleta, mas se você fizer mais outra, eu vou tirar a bicicleta. E você fica, sabe aquele negócio? Alguém já viveu isso aí?
Eu trabalhei numa empresa que era assim, eles faziam de tudo para pagar premiação pra gente. Olha, se vocês fecharem a meta, em setembro vocês vão ganhar a premiação. Aí acontecia alguma coisa da economia, a gente ficava 80%. Não, mas se vocês fecharem 80%, eu vou liberar a premiação. Quer abençoar. O Senhor quer o quê? Quer que o povo tenha um coração arrependido. Já por várias vezes o Senhor pede o povo. Os adivinhos pagãos procuravam um local escuro e secreto para proferir os seus oráculos, né, misteriosos e ambíguos. Os profetas do Senhor proclamavam a verdade abertamente a todos os que lhe dessem ouvidos, o que não era feito por eles, faziam no oculto, né, achando que eles estavam fazendo oculto em lugares, né, como eles tinham lá os lugares altos. Aqueles gentios que sobrevivessem ao juízo, que sobreviria às suas respectivas nações, são aqui convidados a abandonarem a louca adoração de deuses imaginários e fúteis e a virem pela fé ao único Deus verdadeiro. Olha a oportunidade que o Senhor estava dando para esse povo, que os gentios, aqueles que adoravam, quer dizer, até esse povo tinha oportunidade novamente. Lembrando que era a mesma oportunidade que o Senhor tinha dado lá atrás para aquele povo quando saiu do Egito. Tanto que o Senhor deu uma lei, inclusive, para os estrangeiros. Gente, eu mencionei para vocês lá o ano do jubileu. O camarada arrendava a terra, fazia o que ele quisesse, depois de 7 anos a terra era dele. O Senhor tinha dado aquela terra perpétua. Não era para o cara ter ali o mantimento, para ele não perder aquilo que o Senhor tinha dado para ele. Por que Nabote brigou tanto com Acabe por causa das terras? Porque ali era a herança dele, por direito. Mas o raio do Acabe queria justamente a terra dele. Aí Jezabel foi lá e fez tudo o que fez, né? Nabote. As terras de Nabote, de Jezreel, né? O Nabote, inclusive a mulher dele, depois a gente vê tudo o que acontece, né? Quando Jeú vai matar os familiares de Acabe, inclusive um dos filhos de Acabe é jogado justamente nas terras de Nabote. Aqueles gentios que sobrevivessem, então, teriam direito a adorar a um Deus único e servir ao Senhor por fé, confessando o Senhor como único e suficiente Salvador. Diante de mim se dobrará todo o joelho, significa o reconhecimento do poder de Deus sem qualquer contestação. Muitos seriam envergonhados porque descobririam que apostataram sua vida numa mentira. Você imagina o camarada chegar em determinado momento da vida e falar: minha vida é uma mentira. Adorei isso aqui, entreguei oferta, fiz acontecer, isso aqui é uma mentira, isso não tinha poder nenhum. O que eu estava vivendo é porque Deus estava me abençoando, se eu vou despender dessa imagem, né? Fala sério aí, né? A descendência de Israel é a descendência espiritual de Israel, que ele fala, né? Descendência. Todos aqueles que pela fé serão reconhecidos como filhos de Abraão. Então tá aí, a gente termina o capítulo 45. Amém? Olha, arrisca aí, né? É que o capítulo 45 é mais falando sobre Ciro, né? Nada de muito. A gente vai ver ainda um pouquinho dele até o capítulo 55, vai falar sobre a queda da Babilônia, né? Aliás. Próximo segunda-feira a gente vai falar sobre a queda da Babilônia, 46, 47 aí, queda da Babilônia aí, o negócio começa a ficar estreito para a Babilônia. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, quem tiver dúvida aí sobre alguma coisa que eu ministrei, né, obviamente passa aí um zap aí, a gente tenta responder o mais rápido possível. Amém? Glória a Deus, pessoal. Bora orar, que noite de calor, aqui tá quente por demais. Queria agradecer a todos que estiveram com a gente durante essa uma hora, que você continue ligadinho, quem está na rádio continua, que vai vir louvor por aí, né? Glória a Deus. E o pessoal do Facebook, né? Se puder migrar para lá e ouvir um pouco de louvor ainda hoje à noite, glória a Deus. Amém? Bora orar? Feche seus olhos por um instante, cuide sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor por essa noite extraordinária que Ele nos deu. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, Deus, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Obrigado pela palavra que foi ministrada. Senhor, abre mesmo o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus, possamos compartilhar essa palavra, que essa palavra possa chegar aos 4 cantos dessa terra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também, Senhor, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um que viu online, aqueles que vão ver na retransmissão, Senhor, toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam usados como instrumentos teus, Pai, em nome de Jesus. Abre o entendimento cada vez mais, Pai, para que a tua palavra possa fluir, que a palavra possa ser compartilhada, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu, como servo ministro do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, acabou, né?
Foi bom enquanto durou, né? Uma horinha passa rápido. Pessoal que tem curso comigo sexta-feira, não se esqueça, eu vou tentar entrar 10 minutos antes. Amanhã, quinta, eu vou chamar alguns aí pra gente já fazer os testes, quem não conseguir conectar. Então fica ligadinho para não perder nada, tá bom? Tenta chegar 10 minutos antes, aí 5 minutos antes, tá lá conectado pra gente não ter nenhum problema. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um grande beijo e tchau, tchau. Beijo, pessoal.